Essas pessoas estão ao lado do templo, escutam de alguma maneira a palavra de Deus constantemente, mas transformam o templo num lugar de comércio. Nós temos ainda os mestres da lei, os sacerdotes, os fariseus, que frequentam esse templo constantemente. Em outro momento, o Senhor critica essas pessoas por gostarem dos primeiros lugares, por serem cumprimentadas nas praças e por gostarem de vestes vistosas e usarem franjas que levavam trechos da Sagrada Escritura, mas que não se convertiam. Colocavam um peso muito grande sobre as costas dos outros, mas não usavam nem um dedo para movê-los. Então nós vemos aí essa figura de uma vida que tem aparência de bondade, aparência de justiça, apresenta belas folhas para quem está passando, mas não tem frutos. Como você pode justificar que, estando plantado aí ao lado deste rio, que é fonte de saúde, de água que traz vida, e não produz fruto? Então o Senhor vem para devolver ao templo a sua função, para trazer à plenitude a sua missão, para que este templo seja lugar de amor, onde existe intimidade com Deus e fraternidade entre os irmãos. Não basta o aspecto de bondade, é necessário produzir os frutos, senão nós estamos destinados à morte. Como aquela figueira, secaríamos e perderíamos a razão de estarmos plantados, seríamos arrancados e jogados ao fogo. É muito importante a gente pensar nisso para a nossa vida, como batizados, filhos de Deus, chamados a estar sempre com as nossas raízes banhadas pela água viva que vem deste mistério do amor de Cristo por nós. É do seu lado aberto que jorrou sangue e água, vida para a igreja. Ali nós reconhecemos um sinal dos sacramentos. Toda a nossa vida vem de Cristo. Desde o batismo, nós somos chamados a nos tornarmos cada vez mais irmãos que vivem a vontade do Pai, que praticam o bem e chamados a alcançar a maturidade da nossa fé, vivendo sempre a comunhão com Jesus e com os irmãos, e assim então, a partir da Eucaristia, vamos sendo edificados como este templo vivo, santo, onde habita o Espírito de Deus. Mas e na prática, como tem sido? Quando o Senhor passa diante de nós, será que nos encontra simplesmente com folhas bonitas? Às vezes, talvez nem isso. Mas será que encontra os frutos maduros, bons frutos? Nós temos, às vezes, uma tendência a viver uma fé farisaica, de hipocrisia. E nem sempre é assim por uma maldade, não é que você escolha ser, né, um pouco falso e etc. Tem a cultura, tem as ideologias do mundo que nos arrastam, tem a nossa carne que quer o prazer, a satisfação e etc. E às vezes a gente vai se deixando levar e vai caindo nesse engano, um engano que não é só do outro, às vezes a gente engana a si mesmo. Então, se nós não vivemos a nossa fé a partir do amor de Deus, tudo perde sentido. A gente entra na cultura do pode e não pode. E as mídias sociais têm favorecido muito isso, né? É muito importante perceber que a lei, ela não é má, mas ela tem que conduzir a Jesus Cristo como uma pedagoga, como diz São Paulo.
o sentido, né, que ele usa é daquele servo que no mundo grego pegava a criança em casa e conduzia até o mestre. O pedagogo não ensinava a criança, ele era como um tutor, né? Ele só tinha a obrigação de acompanhar a criança até que ela estivesse diante do mestre e pudesse ser ensinada. Assim faz a lei, ela nos leva até Jesus para que a gente aprenda com ele a viver o amor. Então, exemplos aí, né? Nós temos a possibilidade, como há 2, 3 finais de semana nós vimos o fariseu e o publicano que iam rezar no templo, e Jesus vai dizer que o fariseu não volta justificado para casa porque ele confiava na sua própria justiça, não na justiça de Deus. E ele dizia: eu te louvo, ó Deus, porque eu vivo, né, à escuta da palavra, eu rezo, eu pago dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana. O que era pedido, o que era costume dos mais piedosos era jejuar 1 vez, ele jejuava 2, mais do que era pedido. E ele vai terminar dizendo: e eu te louvo porque eu não sou como esses outros homens que são pecadores, né, desonestos, infiéis, etc., né, nem como esse publicano, né, que favorece o inimigo, que prejudica o seu povo, né. O publicano era detestado pelo povo de Israel. Ele se sentia superior, ele se sentia digno, ele achava que ele merecia a salvação. Então, o que ele pedia para Deus era apenas uma manifestação do seu desejo, porque ele achava que Deus era obrigado a dar o que ele queria, já que ele era muito correto. E, de fato, não era uma pessoa ruim. E a falsidade não está nem em parecer uma coisa e viver outra. Ele realmente rezava, ele realmente pagava o dízimo, ele realmente dava esmolas, ele fazia tudo o que a palavra pedia. Só que ele cumpria a lei, ele não vivia o amor. Então a fé dele era vazia, porque tudo isso que a lei ensina é para a gente viver o amor ao irmão. Se a gente não chega a amar o irmão, para viver de fato a misericórdia, para aprender a suportar as dificuldades, os pecados, aquilo que vem contra nós, com paciência, com amor, então a fé se esvazia. Então, você pode assistir esses vídeos que hoje te ensina como que você tem que se comportar na missa, como que você tem que rezar, né, e fazer todas as devoções que estão aí para quem quiser, né? Mas se você não aprender a viver o amor ao teu irmão, também vai acabar enganado, pensando que é melhor que os outros. E no fim os frutos não são bons. Até aquilo que a gente faz apenas por obrigação pode gerar divisão, pode humilhar o outro, pode atrapalhar este templo a permanecer de pé e unido. Um dos pecados que tem aparecido quase sempre nas confissões dos jovens, sobretudo, é o fato de não ter guardado a abstinência de carne nas sextas-feiras, né? Acontece que é mais fácil eu dizer que eu consigo ficar sem comer carne na sexta-feira do que praticar o bem, do que viver uma oração que me une a Jesus. E a intenção da igreja, quando recomenda isso, é nos ensinar a louvar a Deus e reconhecer que Jesus deu a sua vida por amor de nós. É uma forma de honrar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é mais importante nisso? Não é se você guarda ou não guarda a história de comer carne ou não. Até porque o mesmo cânon diz que se você não puder, por algum motivo, deixar de comer a carne, você pode, ao invés disso, praticar uma obra de misericórdia, em louvor à paixão de nosso Senhor, que deu a vida por amor de você. Sempre o objetivo é manifestar o seu amor a Deus, a sua gratidão por Cristo, que te salva. E, por fim, diz que as conferências episcopais podem falar de outra forma. Tem uma nota de rodapé
no nosso direito canônico, né, traduzido para o Brasil, que fala que a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil faz opção que o povo brasileiro observe esse convite a partir da segunda forma, porque em algumas regiões a alimentação é precária e às vezes as pessoas só têm a carne para comer na sexta-feira e poderiam passar por dificuldades se fossem obrigados a fazer dessa forma. Então, na verdade, no Brasil, entra em pecado quem não fizer a segunda fórmula, não a primeira. Só que não é que você seja proibido de escolher fazer a abstinência de carne. Por que que não é proibido? A gente tem que ir na essência, a gente tem que entender onde o Senhor está nos levando. O mais importante no fim da história é que você ame a Deus, que você manifeste a sua gratidão por Jesus, que deu a vida por você. E aí a gente tem que se perguntar, um filho de Deus, um católico, precisa de uma norma, de uma lei no direito canônico que manda ele fazer uma obra de misericórdia para honrar o nosso Senhor? Qual é o dia de se fazer a bondade pelo irmão? Porque obra de misericórdia é praticar o bem pelo próximo. Pode ser uma coisa pequena, como dar um copo de água para quem está com sede. É uma obra de misericórdia. Uma obra de bondade. Aí eu te pergunto, você pode, como filho de Deus, passar um dia da sua vida sem praticar o bem? É natural que uma pessoa fique um dia sem fazer o bem? Sem praticar obras de misericórdia? E ao praticar o bem, a sua bondade não tem que estar orientada a partir da sua gratidão a Deus pela salvação que Ele faz na sua vida? Então, será que de fato nós precisamos de uma obra que vai dizer para o mundo que eu sou um bom católico, porque eu faço abstinência que não sei o quê? Às vezes para os jovens eu digo, você vai num aniversário numa sexta-feira, é muito comum que seja um churrasco. O que você faz? Você vai dizer para o aniversariante, desculpa, eu vou ficar sem comer nada porque eu faço abstinência de carne na sexta-feira. Cristo nos ensina a nos alegrarmos com aqueles que se alegram e a chorar com aqueles que choram. É um desrespeito você fazer jejum diante do noivo, fazer jejum diante de quem se alegra. Você vai na festa de uma pessoa, você tem que comer e beber com essa pessoa. A menos que seja uma questão de saúde, é claro que todo mundo vai te entender. Mas quando você faz penitência, enquanto o outro está se alegrando, você está, no fundo, transmitindo um desprezo àquela pessoa. Isso não é litúrgico, porque a liturgia é para promover a vida, a comunhão, a alegria, a paz. Faz o jejum em outro momento, faz a abstinência em outro momento. Ou pratique uma obra de misericórdia, e não precisa ser naquele dia. Se você acha que naquele dia você não conseguiu fazer nada de bom pelo próximo, faz no sábado, faz no domingo, faz na segunda, não importa. Viver a fé é fazer a vontade do Pai. Não importam as aparências. Não basta ter folhas bonitas. É necessário ter frutos para oferecer para Jesus. E Jesus vai passar na nossa vida, na pessoa de cada irmão, que espera ser socorrido na sua necessidade. Então que o Senhor nos dê essa graça de sermos banhados sempre por esta água, que nos purifica, que nos fortalece, que nos ajuda a produzir os bons frutos da fé.